para você conferir, tá bom? E vamos ao meionorte.com, o portal que mais cresce no Brasil, o portal nacional do Grupo Meio Norte de Comunicação. E começamos com esta excelente notícia de agora há pouco. É a manchete do meionorte.com. O presidente Lula sanciona a lei para compensar estados e municípios por perdas no ICMS. O presidente sancionou hoje o texto que autoriza compensar estados e municípios em, atenção, 27 bilhões com B de bola de reais. Isso mesmo, a União vai fazer esta compensação a estados e municípios que perderam receitas, perderam recursos por conta da redução do ICMS dos combustíveis. Você lembra? Foi no ano passado, na reta final do governo Bolsonaro, para reduzir a tarifa, perdão, o preço da gasolina, o preço dos combustíveis, o governo retirou o ICMS dos estados e municípios que ficaram sem receber. A medida foi aplicada de junho a dezembro do ano passado. E agora o texto é fruto de um acordo do governo com prefeitos, com governadores, foi sancionado pelo presidente Lula. No meionorte.com você confere a informação completa e a matéria dele, Alessio Rodrigues. Ananias, é uma compensação que estava prevista para acontecer apenas em 2024, apenas no ano que vem. E aí o presidente, fruto desse acordo, consegue antecipar essa compensação aos estados, aos municípios, principalmente aos municípios, que era quem estava mais reclamando, eram os prefeitos. E também, Ananias, vai ter o aumento do fundo de participação, né? Que também era um alvo de muitas críticas, muitas reclamações dos prefeitos que alegavam ali muitas crises nas contas públicas e que também vai ter o aumento ainda nesse ano de 2023, lógico, também com essa participação maior em 2024, mas esse ano já vai ter esse reajuste no fundo de participação, Ananias. Recursos para serviços básicos essenciais garantidos, Marta. Pois é, Ananias, que bom. A gente comemora essa notícia porque, fazendo essa retrospectiva, como você colocou aqui, foi uma decisão do governo federal que foi feita por atropelos, né, em cima da hora, sem um planejamento prévio, sem um aviso prévio para que os estados pudessem ali se prevenir, se antever do que poderia acontecer no futuro. Eu lembro que, na época do debate a respeito disso, a governadora, então governadora Regina Souza, ela sempre deixava bem claro nas entrevistas, todas as vezes quando a gente perguntava quais seriam os impactos dessa perda de arrecadação, na verdade, dessa redução na alíquota do ICMS, ela dizia que ia impactar, que os cofres públicos sofreriam aí uma perda de arrecadação que, consequentemente, afetariam o desempenho, o desenvolvimento do Estado. Inclusive, ela foi muito criticada na época, porque ela foi uma das governadoras que estava ali sempre avisando, estava batendo o pé, não queria que essa redução acontecesse da forma como aconteceu, de uma vez, né, de uma forma atropelada, como eu citei. Então, ela sempre deixou muito claro que aconteceriam algumas perdas e que o Estado seria afetado, cortes haveriam ali, o Estado deveria, a Secretaria de Fazenda deveria fazer um reajuste bem em cima das buchas, né? Bem apertado para que a arrecadação pública, para que o Estado não sofresse de uma forma muito abrupta. E que bom que agora os estados vão ser recompensados por essas perdas que acabaram acontecendo aí. A gente também viu que aconteceram perdas no fundo de participação dos estados, dos municípios, dos governadores, dos prefeitos, reclamando por conta dessa perda de arrecadação. E eu acredito que com esse reajuste, as atividades normais do Estado com certeza vão fluir ali com mais facilidade. Eu lembro, Cintia, que no ano passado a gente discutia durante a cobertura das eleições o viés puramente eleitoral da medida tomada pelo então presidente Bolsonaro,
porque, de fato, a gente sabia que esse prejuízo chegaria a estados, chegaria a municípios, chegaria a serviços essenciais, faltando por conta da perda desse que é a principal fonte de arrecadação de estados e municípios, é o imposto estadual, é o ICMS, e passado o período eleitoral, não foi suficiente para que o governo da época vencesse o processo eleitoral, assim como várias outras medidas que nós até tinha as PEC kamikaze do governo anterior, que era justamente sem nenhuma vista à austeridade fiscal, mas pensando unicamente nesse ponto, que era o ponto eleitoral. Mas o processo eleitoral passou, um novo ano se iniciou e aí o governo é impessoal. É preciso que se faça esse tipo de reparo e ele agora, enfim, chega para os prefeitos. Cíntia, e governadores. Essa medida, ela causou uma sangria nos cofres dos estados e municípios, né? A reposição dessas perdas, e não é pouca coisa, 27 bilhões de reais, de julho a dezembro do ano passado, ou seja, um período extenso, ela faz uma repactua aí, aquela integração da federação voltando a ser, as coisas voltam a ser como era, né? Porque não dá para, de fato, a União ficar sempre como era naquela briga de cão e gato com os estados, com os governadores, com os prefeitos. É difícil para o país, é difícil para qualquer governo, para qualquer administração, porque aí mexeu fortemente no dinheiro, né, no bolso. E aqui vale destacar também o papel do governador do Piauí, Rafael Fonteles, que esteve sempre à frente dessa luta para que o governo pudesse trazer de volta ou devolver esse dinheiro que foi perdido ao longo desse período aí no ano passado. Rafael, que foi nomeado, escolhido pelos governadores para fazer essa negociação com o governo, fazer essa negociação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aí, Osmando, deixou de ser só uma promessa. Vamos fazer uma reparação, precisamos fazer uma reparação, herdamos muitos problemas, de fato foram herdados do governo anterior, e hoje, com esta sanção, se soluciona, acredito que um dos mais importantes deles, porque estava faltando recurso, e eu repito, para ações básicas de estados e municípios, que agora vão ter, de fato, esse recurso recolocado nas suas contas, diante da forma abrupta e irresponsável como foi tirada no passado. É isso aí, Ananias. Essa subtração indevida e ilegal feita pelo ex-presidente Bolsonaro contra os municípios e contra os estados brasileiros, apenas ela reflete todo aquele ânimo que o Bolsonaro tinha quando se falava de estados e municípios. Ele sempre os tratou muito mal, sempre soltou desaforos na cara de governadores, sobretudo do Nordeste, e numa campanha eleitoral, buscando vantagens, evidentemente, financeiras para a campanha, ele tomou uma série de medidas, como aquelas em relação à Petrobras, onde ele perdeu o controle, porque ele não tinha a menor possibilidade de segurar preços que estavam atrelados ao mercado internacional, e terminou ele fazendo essa ação descabida com os prefeitos e com os governadores dos estados. Essa reposição que é feita agora, ela vai começar a corrigir o que estava previsto, esses 27 bilhões para o próximo ano. Desses 27, 10 bilhões foram antecipados já para este final de 2023. Então, os estados e municípios vão contar com, já este ano de 2023, nesses 2 meses que restam, vão poder contar com 10 bilhões de reais, dos quais 2,5 bilhões serão destinados aos municípios e 7,5 bilhões destinados aos estados. E isso é importante no momento em que nós estamos falando de retomada da economia, de retomada de obras, de retomada de emprego, de retomada do entusiasmo, da crença no Brasil.
esse dinheiro vai fazer muita diferença nesse final de ano e com certeza vai trazer muito mais tranquilidade aos governadores e aos prefeitos e deixar a população, com certeza, muito mais satisfeita, porque esse dinheiro vai circular em obras e serviços que estados e municípios vão prestar a partir de agora. Tá aí, informação boa, estados e municípios já passam a receber neste ano, agora, após a sanção do presidente Lula, esta compensação bilionária por conta das perdas do ICMS do ano passado. É possível controlar o preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel, sem tirar de estados e municípios. A gente está vendo essa situação, o que foi feito no passado se mostrou, de fato, muito prejudicial às contas das gestões nos estados e também nas cidades de todo o Brasil. Agora a compensação chega, ainda bem. Olha, e falando